Na poeira ancestral das estradas da Judéia, sob o peso de um império romano que esmagava sonhos com sandálias de ferro, surgiu o rumor de um rei prometido. Um nome ecoava nos murmúrios dos desesperados, nos sussurros das sinagogas, nos cânticos dos exilados. Messias. Ele não tinha exército, não possuía palácios, não brandia espada, mas carregava no olhar a centelha dos antigos profetas, e nas palavras, o eco das Escrituras. Era filho de um carpinteiro, nascido entre o feno e o silêncio, sem trono, sem berço de ouro, e ainda assim, muitos o viam como herdeiro de Davi, descendente de reis. O povo estava cansado das promessas políticas de Roma, das humilhações do tributo, da corrupção dos sacerdotes. A esperança se agarrava a antigos oráculos. Um líder surgiria, ungido por Deus, que restauraria Israel, que libertaria os oprimidos e traria justiça à terra. E então ele veio, silencioso, recolhido, com gestos de cura, palavras que invertiam o mundo. Onde os últimos seriam os primeiros, os pobres eram bem-aventurados, e os mansos herdariam a terra. Aquele homem simples de Nazaré não parecia um rei, mas era seguido como se fosse. Nas vilas e desertos as multidões se formavam. Esperavam milagres, esperavam justiça, esperavam guerra talvez, e receberam parábolas. Esperavam um trono, e receberam uma cruz invisível, carregada desde o início. A semente da tragédia já havia sido plantada. Nas entrelinhas dos seus sermões havia um desafio à ordem vigente, uma denúncia silenciosa da hipocrisia do templo, uma provocação ao poder, disfarçada de compaixão. Os poderosos, ao ouvirem suas palavras, viam nelas não sabedoria, mas perigo. Os pobres, ao ouvirem-nas, viam nelas não metáfora, mas esperança. Mas um reino que nasce sem armas, sem ouro, sem fronteiras. Que rei é esse? Era o início de uma inversão cósmica, um prenúncio de martírio. O povo esperava um trono de ouro. Ele oferecia um trono de espinhos. E na grande tapeçaria da história, os fios já estavam sendo entrelaçados. O desejo de um rei, a promessa de salvação e a inevitável decepção. Pois todo rei esperado é também, de algum modo, um rei traído. E todo reino prometido, uma sombra do que jamais será. Esse era o começo do fim, ou o início de uma ruína que atravessaria os séculos. Jerusalém, a cidade dos reis, das profecias, dos altares em sangue e incenso. Ali, onde o sagrado e o político se entrelaçavam como serpentes em luta, ele entrou montado num jumento, não num corcel de guerra, mas num animal de carga, símbolo da humildade e do escárnio. As palmas se ergueram. As túnicas foram estendidas no chão. Hosana! Gritavam. Bendito o que vem em nome do Senhor. Mas a mesma multidão que aclamava com entusiasmo febril seria, dias depois, a mesma que gritaria: crucifica-o. Nada envelhece mais rápido que uma esperança não atendida. Porque ele não conquistou, não expulsou os romanos, não reivindicou o templo como sede de poder. Em vez disso, virou mesas de cambistas, fustigou os vendilhões com cordas e chamou os sacerdotes de sepulcros caiados. O rei que entrou em festa começou a demolir o próprio sistema que o povo esperava que assumisse. E isso não era admissível. Os fariseus o temiam, não pelo que ele era, mas pelo que sua presença sugeria: o colapso da ordem.
Os saduceus o viam como ameaça ao frágil equilíbrio entre religião e Roma. E Roma via tudo com os olhos frios de César. Qualquer homem que reunisse multidões, qualquer líder que inflamasse paixões, era uma centelha perigosa à Pax Romana. O povo que esperava glória via agora apenas mistério. Suas palavras estavam cada vez mais duras, seus gestos cada vez mais solenes. Chorou por Jerusalém, como quem já previa sua destruição. Falou de traições, de sofrimentos, de um cálice amargo que ninguém queria beber. A festa messiânica transformava-se em presságio fúnebre. Ele não lutou, não resistiu, não se moldou às expectativas. E no vazio que deixou entre o que queriam e o que ele era, floresceu a rejeição. Não há dor mais lancinante do que ser abandonado por aqueles que esperavam salvação. Porque o povo não o odiou por maldade, mas por decepção. Não o crucificaram porque era mau, mas porque não era o rei que eles queriam. E assim, o reino rejeitado tornava-se inevitável. O trono desfeito antes mesmo de ser montado. O coro das palmas convertido em gritos de morte. O jumento substituído por uma cruz. O reino havia sido rejeitado, o rei abandonado e o destino selado. As tragédias mais dilacerantes não vêm dos gritos da multidão, mas do silêncio dos que nos conhecem pelo nome. Quando a noite caiu sobre Jerusalém, a ceia foi posta. Não havia ouro sobre a mesa, nem taças de mármore, apenas pão partido, vinho derramado e olhos turvos de pressentimento. Ao redor dele estavam os 12, os que viram seus milagres, os que partilharam o suor do caminho, os que juraram fidelidade até o fim. Mas até o fim é muito longe para quem carrega medo no coração. Judas Iscariotes estava ali. A bolsa dos denários pesava menos que o remorso que ainda não o havia alcançado. Ele não era um monstro, era apenas humano demais, impaciente, frustrado, ambicioso. Talvez esperasse forçar o reino à revelação. Talvez quisesse que o Messias reagisse, erguesse a espada, incendiasse Roma com o fogo de Elias. Mas nada disso aconteceu. Judas não o vendeu por 30 moedas. O vendeu por uma expectativa quebrada. E então houve Pedro, o rochoso, o impulsivo, aquele que prometera morrer ao lado do mestre. Mas quando o galo cantou pela terceira vez, foi sua voz que ecoou na covardia. Não o conheço. A lealdade ali foi esmagada pela urgência de sobreviver. Não foram os soldados que começaram a ruína, foram os amigos. No Getsêmani, ele suava sangue. A angústia o dilacerava por dentro, e seus discípulos dormiam. Aquele que curava os corpos agora implorava companhia, e ninguém ficou acordado. O rei sem coroa, naquela noite, teve como manto apenas a solidão. Vieram as tochas, vieram os soldados, vieram os beijos fingidos, e nenhum milagre o salvou. Ele foi levado, e ninguém o defendeu. Judas fugiu para as trevas que ele mesmo invocara. Pedro chorou, mas tarde demais. Os demais dispersos evaporaram entre as sombras de uma cidade que nunca o reconheceu como rei. A queda começou ali, não com espadas, mas com ausências, porque não há coroa mais pesada do que a do abandono, não há cruz mais amarga do que a da traição. E naquele instante, ao ser deixado por todos, Cristo não foi apenas preso, foi coroado em silêncio, como o rei das ruínas. O castelo desmoronava, e os primeiros escombros vinham de dentro.
O amanhecer em Jerusalém tinha gosto de sangue contido e vozes ansiosas. Era tempo de Páscoa, e as ruas fervilhavam com peregrinos, soldados e rumores. Mas no interior do pretório, onde os destinos dos homens eram decididos por conveniência e medo, um julgamento se iniciava, ou melhor, uma encenação. Jesus foi levado a Pilatos, governador romano, representante da ordem de César. A acusação era grave. Proclamava-se rei. E em tempos de ocupação, não há crime maior do que aspirar um trono que não lhe pertence. Pilatos, porém, não via nele ameaça. O homem diante de si estava ferido, calmo, desarmado. Suas palavras eram enigmáticas, suas respostas escassas. O teu povo te entregou. És tu o rei dos judeus? Perguntou o governador. A resposta veio como enigma. Meu reino não é deste mundo. Mas todo império é movido não pela verdade, e sim pelo medo. Pilatos via o risco. A turba lá fora exigia sangue. Os sacerdotes agitavam-se com falsa indignação. Um motim era a última coisa que Roma desejava. E Roma, quando acuada, não hesita. Negocia-se justiça como se negocia trigo. A verdade é flexível. A paz social não. Ele tentou escapar. Lavou as mãos. Ofereceu Barrabás, um criminoso. Mas o povo escolheu o assassino, não o profeta. Escolheu o concreto, não o símbolo. A multidão não queria sabedoria. Queria espetáculo. Queria punição. E assim, o juiz declarou a sentença que não queria dar. Cristo seria crucificado. Vestiram-no com manto púrpura. Puseram-lhe uma coroa de espinhos. Deram-lhe um cetro de escárnio. Os soldados riam, ajoelhavam-se como zombadores num teatro grotesco. Salve, Rei dos Judeus! Não sabiam, mas estavam entronizando-o. Não com glória, mas com dor. Não com louros, mas com ferro. Não em palácio, mas em escárnio. Era a coroação do rei sem coroa. A celebração invertida. O império triunfava, mas não compreendia o que destruía. Porque naquele dia não foi um julgamento. Foi um rito. O mundo não o absolveu, nem o condenou. Apenas o rejeitou por ser irreconhecível. E diante da multidão histérica, Pilatos perguntou uma última vez: o que é a verdade? Mas a resposta estava ali, sangrando, imóvel, sem coroa, sem defesa. E a verdade foi entregue à cruz. Havia 3 cruzes erguidas no Gólgota, o lugar da caveira. 3 condenados, 3 sentenças, 3 destinos cruzando o horizonte com pregos e agonia. No centro, aquele que se dizia rei, não com palavras de conquista, mas com silêncio de entrega. Foi despojado de suas vestes, foi açoitado, cuspido, ridicularizado. Cada espinho em sua fronte era uma coroa invertida. Cada gota de sangue, um tributo de um reino que jamais existiria aos olhos do mundo. Não houve trono, houve madeira bruta, não houve aclamação, houve zombaria. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Mas ele não desceu, porque sua realeza não estava na fuga, mas na permanência, no suportar, no aceitar, no não retaliar. O céu escureceu, o véu do templo se rasgou, e ainda assim, nada mudou. O império seguia de pé, o templo não caiu. Os soldados indiferentes jogavam dados por suas roupas. O mundo parecia resistir à revelação. Aos pés da cruz, quase ninguém. Sua mãe, um discípulo, algumas mulheres que choravam em silêncio, os mesmos que gritavam, Hosana,
haviam desaparecido como fumaça ao vento. Ali, pendurado entre céu e terra, o Rei dos Reis era apenas mais um condenado. Nenhuma legião de anjos desceu, nenhuma mão divina o poupou. Seu reinado, enfim, estava consumado, não em triunfo, mas em ruína. Ele disse: "Tenho sede." E deram-lhe vinagre. Ele clamou: meu Deus, por que me abandonaste?" E o universo ficou em silêncio. Foi nesse exato momento, na dor mais aguda, que ele foi coroado. Não pelos homens, mas pela história, pela eternidade, pela tragédia irreversível de um Deus crucificado. Não há símbolo mais cruel e mais poderoso do que a cruz. Trono de espinhos, altar de morte, estandarte de uma fé que nasceria do sangue. O rei morreu sem reino, mas deixou ao mundo uma ferida aberta e uma pergunta eterna: como pôde a humanidade matar aquele que dizia amá-la? O corpo foi descido da cruz ao entardecer, envolvido em linho. Depositaram-no num sepulcro emprestado, porque nem mesmo na morte teve posse. Roma seguiu seu curso. O sinédrio respirou aliviado. A multidão dispersou-se. Um rei havia sido apagado do mundo sem qualquer registro oficial. Não houve estátuas, nem moedas, nem vitórias militares. Houve apenas um suspiro final e um sepulcro fechado. Mas a tragédia não silenciou. Ao contrário, ela ecoou. Dias depois começaram os rumores. O túmulo, disseram, estava vazio. Alguns juraram tê-lo visto vivo. Outros, transformados pela lembrança, passaram a repetir suas palavras como brasas acesas. E o que era fracasso começou a se tornar fé. A morte não o calou. Tornou-o mito. Tornou-o símbolo. Tornou-o causa. Nos séculos seguintes, aquele que morreu sem coroa se tornou o nome mais pronunciado da história humana. Igrejas ergueram-se sobre seus ossos ausentes. Reinos caíram em seu nome. Guerras foram travadas com sua cruz como estandarte. Uns o seguiram com amor, outros com ferro. E assim, o rei sem trono tornou-se o rei do tempo. Mas a tragédia permanece. Porque a cruz, que deveria ser lembrança de dor, virou também instrumento de dominação. Porque seu legado de paz foi frequentemente traído por seus próprios seguidores. Porque o reino que ele disse não ser deste mundo foi forçado a caber nas molduras do poder terreno. O eco do Calvário ainda ressoa. Em cada injustiça tolerada, em cada inocente sacrificado, em cada verdade silenciada pelo medo, Cristo foi, e segue sendo, o Rei das contradições, coroado no fracasso, elevado na humilhação, eterno na ausência. Seu reino, feito de renúncia, não encontrou lugar entre os homens. E talvez seja por isso que ele nunca ruirá, porque nunca foi construído com as pedras do mundo. O trono de Cristo foi feito de espinhos, seu cetro de silêncio, sua glória de feridas, e sua coroa jamais será esquecida.